Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre os fatos, as fontes e a crítica documental realizada pelos historiadores. Nós sabemos que, na maior parte das vezes, as datas, a cronologia e a periodização são balizas inescapáveis para os historiadores e as historiadoras. De algum modo, desde que a história se consolidou como um campo científico no século XIX, o recurso à marcação de eventos notáveis que, de algum modo, se singularizam da repetição cotidiana, chamavam a atenção, não é, dos historiadores. Na verdade, desde a Antiguidade, Idade Média e na Era Moderna, podemos dizer que havia uma associação, muitas vezes evidente ou tornada evidente, naturalizada, por parte dos historiadores e cronistas, enfatizando essa dimensão factual. Nós sabemos, no entanto, que os fatos são uma construção, não é? Num dia de 24 horas, milhares de eventos, milhares de acontecimentos ocorrem na face da Terra, mas quem é? Como é que alguns desses eventos são recortados, são pinçados dessa repetição cotidiana, do mais do mesmo, e se tornam algo diferente? Portanto, muitas vezes, esta produção dos fatos ela é feita não exatamente por historiadores profissionais, mas por políticos, por agências de notícia, por jornais, por emissoras de televisão. Na maior parte das vezes, o registro daquilo que é importante ou não no dia a dia é feito em primeiro lugar pela mídia, pelos meios de comunicação de massa. Bom, mas se recuarmos no tempo, antes da existência destes meios de comunicação de massa, havia, tanto da parte daqueles que ocupavam cargos de poder ou que ocupavam o poder, exerciam o poder, uma preocupação de registrar acontecimentos relacionados com dinastias, com reis, com feitos, com eventos notáveis. Então, de algum modo, o registro de eventos está associado a essa dimensão política ou a essa dimensão do poder. Portanto, evidentemente, fica claro que os fatos são construídos, eles não são autoevidentes. Em tempos mais recentes, notamos que os historiadores, em sua atuação mais efetiva, passaram a questionar essa forma tradicional de encarar aquilo que deveria ser importante ou não na história. De algum modo, os eventos e os acontecimentos seriam convertidos a fatos ou não à medida em que os historiadores depositavam neles alguma importância. Poderíamos inclusive dizer que, de algum modo, um fato histórico é uma ocorrência, é um evento que provoca uma ruptura ou um abalo, não é? Que faz oscilar essa cadeia de acontecimentos. Não é? Então, portanto, no contínuo da história, um fato é algo que, de algum modo, sua ocorrência interfere no passado, produz e produzirá efeitos no futuro. Essa é claro, uma visão tanto quanto superficial da questão, mas para efeitos mais ou menos práticos, os historiadores precisam recolher na massa cotidiana de vestígios, de testemunhos que são produzidos sobre aquilo que acontece, sobre os fenômenos do dia a dia, e retirar alguns desses eventos da repetição, do mais do mesmo, e convertê-los à esfera dos acontecimentos. Pensando alguns documentos, os historiadores produzem não só o próprio documento, como também acabam interferindo na produção dos fatos. Por outro lado, é preciso sublinhar que aquela história tradicional, factual, muito presa, muito circunscrita a esses acidentes relacionados com a dimensão do poder ou com grandes transformações econômicas, enfim, que essa percepção ela se transforma ao passo que no presente os historiadores convertem essa dimensão factual a algo não tão importante, valorizando um olhar sobre o passado, recolhendo-o como um problema. Então, algo que a escola dos análises fará para a história,
que é investigar a história não a partir de períodos ou eventos, mas a partir de problemas, isso resultará numa transformação radical no ofício dos historiadores, tanto no final do século XIX, mas sobretudo no início do século XX e ao longo de todo o século XX. Bom, mas só seria possível fazer história a partir de testemunhos e vestígios? Não, muitas vezes a história também pode ser produzida a partir de silêncios, de lacunas ou de ausências. Mas em relação às fontes históricas, que são esses registros, vestígios e testemunhos que vêm do passado e alcançam o presente, quando recolhidos pelos historiadores, via de regra, nós temos uma tipologia básica de tipos de fontes, né? Fontes escritas, manuscritas ou impressas, fontes orais, que são aquelas de ouvido, do ouvir, e fontes iconográficas, que são as imagens em ação ou paradas, como a fotografia, como a pintura, não é? Como o desenho. Agora, ao lado dessas, recentemente, surgiram as fontes digitais que na verdade são um misto destas fontes anteriores. Ou seja, na internet é possível recolher um conjunto vasto de fontes e de documentação para serem utilizados pelos historiadores em vídeos, em filmes, em documentários, em páginas, em texto, em imagem. Tá? E muitas vezes são documentos produzidos para este meio ou que foram digitalizados para esse meio. É comum, por exemplo, muito comum, mapas antigos, documentos muito antigos, fotografias serem jornais antigos serem digitalizados, inclusive para evitar o toque, o manuseio frequente que desgasta e que pode prejudicar, não é? Esse tipo de documentação mais antiga. Então a digitalização é um serviço importante para o ofício dos historiadores. Bom, então temos os tipos predominantes de fontes, né, iconográficas, orais, escritas ou digitais, e é a partir delas que a história é produzida. Na verdade, isso é feito pelos historiadores, né, por meio de um método histórico que é baseado na crítica interna e na crítica externa. Né? A crítica externa seria a crítica de procedência, de proveniência. Quem produziu o documento, por que produziu, para que produziu, qual é o suporte, de que ele é feito, ele é um original ou ele é uma cópia, ele é uma adulteração ou é um registro fidedigno. Então, em primeiro lugar, é isso, essa crítica de procedência. Depois, os historiadores vão partir para o conteúdo, ou seja, para o teor do que o documento traz. Qual é o seu conteúdo, explícito e implícito. Então, é a partir destas duas operações, né, que constituem a crítica documental, que os historiadores garimpam, analisam, né, decompõem os dados da pesquisa para, a partir da sua análise, guiada por perguntas muito claras, por metodologias específicas e por um referencial teórico também muito bem delimitado, e a gente vai ver isso em outros vídeos, é a partir do uso dessas ferramentas e dessas técnicas norteada, volto a dizer, por perguntas muito bem dirigidas a estes documentos, que os historiadores produzirão as suas análises que, depois disso, se converterão em texto, em relatório, em artigo, em dissertação e em tese. É preciso, e aí finalizando, e a gente voltará futuramente a essas questões, finalizando, eu diria que nós precisamos tomar sempre cuidado com a ilusão do quantitativo, a ilusão dos dados numéricos, que muitas vezes têm lacunas ou manipulações, ou trazem um certo conforto ilusório com respostas mais ou menos automáticas, guiadas, né, pelos historiadores. Então, de um lado, essa ilusão do quantitativo, e o outro, a ilusão de que os documentos seriam um registro fidedigno do real. Eu tomaria, por exemplo, os relatos testemunhais, ou os personagens que evocam as suas memórias consoante a critérios de verdade ou de validação do testemunho, como se fosse autoevidente aquilo que ele expõe como sendo a verdade.
Então, essa é uma outra ameaça que paira o trabalho, né, que paira sobre o trabalho dos historiadores, que é se deixarem seduzir pelo efeito de verdade ou pelo efeito de realidade que os documentos trazem. Então, muitas vezes, o enunciado é enganoso, o testemunho não é fidedigno, muitas vezes os atores históricos não tinham nem a preocupação que os historiadores têm, tampouco um compromisso efetivo em traduzir o que realmente aconteceu. Então, são caminhos sinuosos que somente o treino, o olhar apurado, a disciplina e o uso de recursos teóricos e metodológicos que permitirão produzir um conhecimento seguro, um conhecimento cientificamente orientado, diferentemente dos historiadores sem formação, os historiadores diletantes, né?